Olá, amigo, olá, amiga. O texto para a meditação de hoje está em Marcos, capítulo 4, verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Embora não compreendamos plenamente em que grau Satanás afeta o mundo natural, a Bíblia revela que sua influência está ali, como vemos, por exemplo, na história de Jó. Satanás está mesmo agora procurando, por meio de desastres em terra e mar, selar o destino do maior número possível de pessoas, que é outra indicação do seu poder nessa área. Certamente, em meio aos desastres naturais aparentemente incessantes que atingem o mundo, vemos a realidade do grande conflito se desenrolando na terra. Na história específica de hoje, após um longo dia de ensino, quando a noite se aproximava, Jesus sugeriu que ele e os seus discípulos fossem para o outro lado da praia, que era menos habitado. Mas no meio da viagem, uma feroz tempestade de vento os apanhou de repente e as ondas se chocavam contra o barco. Jesus estava tão exausto que acabou dormindo na popa do barco, aparentemente alheio à situação. Uma vez que os discípulos estavam tão ocupados em lutar contra a tempestade, talvez tenha se passado algum tempo antes de perceberem de que Jesus estava dormindo. Inicialmente, Jesus não disse nada quando clamaram a ele. Não deu nenhum sermão para explicar a dificuldade em que estavam, nem sugeriu maneiras pelas quais os discípulos pudessem agir para serem vitoriosos naquela situação. Simplesmente se levantou, ergueu a mão, disse ao vento e às ondas que se acalmassem e elas se aquietaram, como se fosse apenas uma criança desordenada. Diante disso, os discípulos ficaram dominados pela reverência. Possuídos de grande temor, diz o texto, eles começaram a dizer um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Embora existam muitas lições preciosas nessa história, nela vemos a extensão do poder de Jesus e, assim, a nossa necessidade de confiar nele, não importando o que aconteça. O Senhor tem poder até mesmo sobre a natureza. No entanto, pelo menos em relação à nossa vontade, Ele não nos impõe esse poder. O que isso nos diz sobre o cuidado que devemos ter em relação ao uso do livre-arbítrio? A realidade do grande conflito não deveria nos tornar mais cuidadosos ao usar o dom que Deus nos deu, ao fazer nossas escolhas? Mas algo maravilhoso que esse texto nos informa é que no meio da tempestade, nós podemos às vezes nos esquecer da presença de Jesus. Por isso, mesmo que venham as dores, o sofrimento e as lágrimas, não se esqueça, Jesus está presente. Ele vê toda a situação e Ele vai estar aí ao seu lado para te socorrer na hora que você mais precisar. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado porque às vezes o nosso pequeno barquinho pode sossobrar de um lado para o outro nas ondas da vida. Mas dá-nos hoje a certeza da Tua presença, da Tua companhia, porque se o Senhor estiver conosco, nós não temos nada a temer. Por isso, toma-nos em Tuas bondosas mãos nesse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.